que você não troca de canal? Olá, amigos e amigas. Olha eu aqui de novo e hoje com um papo totalmente diferente do que a gente acostuma fazer neste canal. Portanto, se você não é inscrito, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa lá o seu like, bota o dedo no sininho para que sempre que tiver vídeos novos você possa ser notificada. Hoje não vou falar de cabelo, hoje eu não vou falar de técnicas, hoje eu vou falar de mim. Vou esclarecer uma polêmica, algo que eu sou bastante cobrada. Sônia, por que você não troca de canal? Sônia, por que você não troca de canal? Então é isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia aqui, amigos e amigas, eu quero mudar totalmente o assunto e nós vamos falar de um outro assunto. Quero começar falando assim. Tem uma pergunta que não se cala. Não sou uma, nem duas, são muitas pessoas que me perguntam sempre. Sônia, por que você não troca de canal? Por que você não muda de canal dentro do seu salão? Sônia, não tem nada a ver com a tua profissão, isso que você deixa no canal, na sua TV. Será que não? Você quer saber mais? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai ver o porquê, ok? Então, o segredo que me acompanha há mais de 20 anos. Como todo mundo sabe que me acompanha aqui, se você não sabe ainda, você vai saber agora que eu tenho 30 anos que eu trabalho na profissão de cabeleireira. Há mais de 20 anos, esse segredo me acompanha. Por que, Sônia, que você não troca de canal? É um segredo que me acompanha há 20 anos e ele vai ser revelado aqui neste vídeo hoje. Fui criticada, sou criticada e sei que sempre vai ter crítica. Mas algo que eu peguei para mim, a crítica é para me fazer crescer, não para me derrubar. Todas as críticas eu acho muito bem-vinda, porque eu uso ela como degrau para o meu crescimento e não para eu abaixar a cabeça ou entristecer. É uma dica para você que tem medo de crítica, tá bom? Isso para mim é muito importante, o que eu vou revelar aqui para vocês. É muito importante. E agora eu sinto que chegou a hora de eu falar desse assunto aqui neste canal, porque as perguntas são muitas, o perfil cresceu, em outras redes sociais também tenho essa pergunta e também tenho a pergunta pessoalmente, que sempre me pergunta. Uns com tons de deboche, outros por curiosidade, mas não me importe. O que importa que esse é um assunto que é de extrema importância para mim, para minha vida, para o meu mundo de 20 anos para cá. Então, eu quero iniciar falando para vocês que desde 1996 eu trabalho num salão, eu trabalho como cabeleireira. Isso não é novidade para ninguém que me acompanha aqui. Eu começo falando de uma pessoa que me ajudou muito quando viu a minha dificuldade, quando eu fiz o meu primeiro curso, a Conceição. Não tenho mais contato com ela há algum tempo, mas olha, digo para vocês, ela não sai do meu coração e das minhas orações, porque foi uma mulher, uma cabeleireira que abriu as portas para que eu realizasse o meu sonho. Então, ela está aqui, ó, no meu coração. Rezo por ela todos os dias. Quero começar falando então, quando ela abriu a porta do salão dela, quando eu estava ainda fazendo o meu primeiro curso, eu iniciei lá e lá eu fiquei por 2 anos. Aprendi muito, 2 anos e alguma coisa. Mas aí veio a minha primeira gestação e assim que eu tive o meu filho, eu precisei sair do salão. E abri o meu salão em casa, né, trabalhando com criança pequena, trabalhando
aos poucos. Mas a gente sabe que quando a gente começa alguma coisa é muito difícil. E aí veio as dificuldades, muitas dificuldades, né? Mas o tempo passou e eu consegui então ingressar novamente com esse salão. Quando eu estava já com uma clientela até boa, já organizando a minha vida, meu filho já crescidinho, aconteceu ali no bairro vários ondas de roubos, inclusive foi algo do lado do meu salão, aconteceu muita coisa, e comigo também no meu salão. E aí meu marido resolveu, basta, você não vai correr mais risco, você não vai ficar mais com o salão aqui, você vai trabalhar comigo. E então a minha primeira dificuldade, a minha primeira tristeza, depois de ter organizado a minha vida, eu precisei fechar o salão, concordei com ele. Então fui trabalhar com ele e aí eu passei 1 ano trabalhando com venda com ele. E para encurtar o assunto, para que a gente não vá tão longe, né, fiquei por 1 ano trabalhando com ele no escritório, aonde, quando eu passava de frente de um salão, doía forte aqui no meu coração, porque o meu desejo era estar dentro de um salão, trabalhando com cabelo. E foi aí que tive o início de uma depressão, porque eu tinha muita saudade do meu salão. 1 ano se passaram e precisamos voltar para Campinas, porque venceu lá onde meu esposo trabalhava o tempo de serviço dele. E eu vim para Campinas novamente. Chegando em Campinas, eu estava construindo em um bairro que era totalmente deserto. Então eu disse, agora eu vou voltar para minha profissão. Agora eu vou voltar a ser cabeleireira. Me inscrevi na época, né, no Poupa Tempo que estava lá aberto, para que eu pudesse pegar serviço em algum salão. Porque o bairro onde eu me mudei era poucas casas, poucas pessoas, e ali era a minha casa. E no meu orgulho, eu achava que ali não era o lugar para mim trabalhar. Então, ao fazer esse contato com o salão, a mandar, né, os meus currículos, com o tempo que eu já estava aqui de volta, eu consegui ser chamada em 2 salões muito bom aqui de Campinas. Mas veio então a segunda decepção, a segunda tristeza do meu coração. Mas eu achava que era tristeza, porque o meu entendimento era fraquíssimo. Quando eu comecei para fazer, né, o trabalho, começar nesse salão, eu descobri a minha gravidez, segunda gravidez, que eu precisei sair, não deu para continuar, e então fiquei novamente em casa, neste bairro onde eu estou morando até hoje, né? Onde eu achava que não era o meu lugar, que não era o lugar que eu ia trabalhar, porque o meu orgulho era muito grande, porque a minha resistência era muito grande, porque eu achava para ser uma cabeleireira com sucesso, eu teria de estar num centro da cidade, eu estar num movimento. Olha como o orgulho derruba a gente. O nariz empinado derruba a gente. E foi aí, então, que eu não pude ir trabalhar no salão, que eu fiquei aqui aonde eu moro hoje, decepcionada, achando que eu não tinha condições de exercer a minha profissão, porque eu não tinha oportunidades, e ali naquela lamentações que só derruba qualquer pessoa. Colocava a culpa em todo mundo, achava que a culpa não era minha. O orgulho. Foi então que nessa época meu esposo teve um problema de saúde. Eu nas minhas lamentações, com 2 crianças pequenas.
E o meu esposo teve então um problema de saúde. Nesse problema de saúde, ele entrou numa depressão profunda, onde cessou o seu trabalho. Ele não conseguiu mais desenvolver o seu trabalho e de um empresário, ele começou a cair e ele precisou fechar a sua empresa, porque ele não teve condições de continuar. Morando distante, não tinha mais a clientela do salão, porque eu tinha vendido o salão lá do outro lado, sem o meu trabalho, com 2 crianças pequenas e com o esposo doente, parando totalmente de trabalhar. Foi aí que a chave virou. Foi aí que a chave virou. Nesse período, eu recebi a visita na minha casa, nesse bairro onde eu estava morando ali, mas o meu orgulho não deixava eu enxergar, porque eu não gostava dali onde eu estava, porque eu era muito prepotente. Eu recebi a visita de um grupo na minha casa e este grupo foi enviado, pela Renovação Carismática Católica para rezar pela gente. Eram mulheres que eu nunca tinha visto, mulheres que eu não conhecia, casal que eu não conhecia. Mas eles vieram para rezar, para visitar, para oferecer ajuda para o meu esposo, que estava em depressão profunda. E então, começaram ali um momento de conversa, de partilha, de oração, pedindo a minha permissão. É lógico que eu permiti, porque mesmo com o meu orgulho, com a minha prepotência, eu sempre fui cristã. E minha prioridade era estar sempre, na igreja. Mas eu achava que era uma obrigação. Mas voltando lá para as servas que vieram, para os pessoal que vieram, fazer essa visita, eu conhecia o grupo de oração em partes e eles falaram: podemos orar por vocês? Na circunstância que eu estava, sem trabalho, 2 crianças pequenas, marido doente, morando num bairro que eu não conhecia ninguém, onde eu estava construindo, morando numa casa ainda totalmente sem acabar. Sim, eu falei, vamos lá. E elas começaram então a orar. Tem algo muito importante, eles vieram rezar pelo meu esposo. Mas no decorrer da oração, uma das mulheres veio até a mim e falou assim, vou até ler esse pedaço porque eu tenho anotado até hoje. Sônia, o Senhor manda te dizer que a partir desta noite, porque era o início de uma noite, você nunca mais será a mesma mulher. Isso está anotado aqui no meu caderno até hoje. Você nunca mais será a mesma pessoa. Só que ele tem um pedido para você. Você precisa prestar atenção nesse pedido. E ela fez. Falou que o Senhor estava falando com ela que a partir daquela noite eu não seria a mesma pessoa, que muitas coisas iam acontecer, muitos pedidos de Deus na minha vida, e que eu prestasse atenção. Com a minha atenção, eu iria entender o que o Senhor tinha para mim a partir daquela noite. Meu irmão, essa foi a revelação dessa senhora. E aí ela me apresentou o canal. Falou, olha, este é o canal para o início de tudo. Tudo bem, peguei ali aquele canal, terminaram a oração, terminaram o momento e ela me fez um convite. Aqui no seu bairro tem
este grupo e a gente quer você e o seu esposo lá. Se não tiver como você ir, a gente manda alguém te buscar no dia e no horário. Combinado? Na altura do campeonato, né? Eu não tinha muita escolha, precisando de ajuda. Ali fui. Comecei então a participar desses encontros. Mas aí, em poucos dias, algo muito interessante, algo que marcou muito a minha vida começaram a acontecer. Como eu disse, eu morava num bairro que eu não conhecia ninguém. No quarteirão que eu estava construindo tinha a minha casa e mais duas. Era um bairro que estava iniciando. E aí, de repente, no meio de dia, bati a palma no meu portão. Aliás, eu não tinha portão ainda. Bati a palma, ele ia atender. Olha, eu fiquei sabendo que você é cabeleireira, é verdade? Você poderia cortar o meu cabelo? Espantada, porque eu não havia falado para ninguém. Poucas pessoas sabiam, do bairro principalmente, eu não conhecia ninguém. E aí eu explicava a situação, olha, eu sou cabeleireira, mas eu não tenho nada organizado, tem problema. Se você colocar a cadeirinha com o espelhinho do banheiro mesmo, eu aceito. Cortei o meu primeiro cabelo. Eu tinha comigo um espelho grande na minha casa e os material de corte de cabelo, de escova, os básicos que eu não tinha vendido, que estavam guardadinho. Secador, máquina de cortar, tesoura, uma capa de corte, tinha ali guardado porque eu vendi os móveis, mas o básico ficou ali guardadinho, onde usava até pela família. Mas no outro dia, Sônia, e ali, meu irmão, eu comecei a ouvir o que aquela senhora falou no meu ouvido. Trabalhar e evangelizar é o trabalho do cristão, é a obrigação do cristão. Em pouco tempo, em menos de um ano, eu estava novamente num cômodo desta casa, onde não foi preparado para salão, trabalhando como cabeleireira. Todos os dias, não sei de onde vinha, não sei quem falava, batia na minha porta. Vim cortar o cabelo. Aí então eu fiz a primeira plaquinha e coloquei penduradinha. Já que estão me procurando, vamos lá, né? Meu irmão, o tempo se passou. E o Senhor me pediu, mais uma vez, cadê aquele canal que te apresentaram? Foi quando eu iniciei a ligar a TV nesse canal. Dentro da salinha onde eu estava atendendo. A obediência começou no meu coração. Quando chegava a pessoa que batia a palma para que eu atendesse, o canal estava ligado. O canal estava ligado. O tempo se passou, meu salão cresceu e também o meu profissionalismo cresceu, mas com humildade. Pessoas sentavam na minha cadeira, parecia que tinha vindo para um psicólogo e não para um cabeleireiro. Foi acontecendo coisas dentro do salão que o Senhor me pedia, abrace, não só corte o cabelo, dê uma palavra amiga. Outras vezes a TV ligada fazia com que a pessoa se identificava com o que ela estava passando naquele momento. Eu fui entendendo a minha missão, não só de cabeleireira, não só de profissional da beleza externa, mas o Senhor queria mais, o que disse aquela mulher, da beleza interna de cada cliente que sentava na minha cadeira. Como eu disse no início, sim, teve muitas críticas,
Teve pessoas que pediam para desligar. Naquele momento que ela não queria, eu desligava, ela saía, eu ligava novamente. E se passaram 20 anos. Eu digo para você, graças, conversão, coisas que aconteceram e acontecem no dia a dia do meu trabalho, que o meu coração se enche de orgulho de estar ligado neste canal dentro do meu estabelecimento. Cresci profissionalmente, fiz muitos cursos, não deixei de ser a cabeleireira moderna, não deixei de ser a cabeleireira que investia nos meus crescimento profissional, no meu crescimento material, mas o que mais cresceu dentro de mim foi o amor pelo próximo, a pedido do Senhor. Foi o amor por aqueles que chegam na minha cadeira. E o Senhor ainda pediu muito mais. Hoje eu faço parte do grupo dessas senhoras que já se passaram, muitas outras senhoras, muitas outras pessoas, e eu também faço essa visita em outros lugares. Então, o que eu quero deixar a mensagem aqui, nesse canal, que é YouTube, é um canal onde eu ensino a cortar cabelo, aonde eu ensino a fazer mechas, aonde eu ensino técnicas com 30 anos de profissão, de experiência. Quero deixar para você que a gente pode, e eu demorei para aprender, que a gente pode ser cristão em todos os lugares. E ao mesmo tempo, as críticas servem para degrau, para o nosso crescimento. Então, eu vou revelar para você agora este canal. O canal é a Canção Nova, aonde eu sou fã, eu assisto, eu falo para todo mundo, mas dentro do salão o propósito foi esse. A minha televisão não sai deste canal, porque aqui dentro do salão eu transformo aparência. Mas o pedido do meu Criador foi que eu também ajudasse na transformação do coração, da mente, do amor próprio interno, do amor ao próximo. Esse é um segredo que há 20 anos me acompanha. Não falo em religião e nem placa de igreja. Sou católica, mas falo em Deus. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Portanto, todas as pessoas que entram no meu salão, primeiramente é recebida pelo Espírito Santo. Não só porque eu quero, mas porque Deus quis, primeiro que eu. Deus me pediu que tudo o que eu fizesse, primeiramente, fosse por amor ao próximo. Não vou negar, nem posso, seria hipócrita, que eu não preciso. Sim, eu preciso, porque aqui é o meu sustento, é daqui que eu tiro para pagar as minhas contas. Porque Deus é amor, mas Ele é justo. E foi isso que Ele me pediu. Seja justa, seja amor, porque eu quero precisar de você para a salvação de almas. E esse é o meu objetivo. Dentro do meu salão ou fora, atender o pedido do meu Criador. Por isso, não troco de canal. Querendo ou não, quem aqui está, quem aqui vem, gostando ou não, eu respeito e amo e acolho, mas eu não troco de canal. Este é o canal que eu sempre vou estar, Canção Nova. E é o canal da minha vida com Cristo, que abriu, que me fez ser mulher, ser cristã e amar o meu próximo do jeitinho que ele é. E ajudar naquilo que eu precisar. Mas quando eu não puder ajudar, eu entregar Deus o problema do meu irmão. Este é o meu testemunho aqui
aqui dentro do meu canal. Portanto, não me importo com crítica, não me importo, porque esse é o meu objetivo, deixar para você essa mensagem. Deus tem muito para você que queira evangelizar no seu trabalho, que queira evangelizar aonde quer que você esteja, sem medo de ouvir aquele que nos criou, o Criador. Deus abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.